Olá, voltamos, estamos ao vivo, direto desse congresso de saúde, de inclusão, de melhor da vida, melhor para a vida. Estamos falando direto do Multicentro Sebrae e envelhecer faz parte da vida. Mas o que muita gente não sabe é que existe um caminho para envelhecer com menos dor, mais autonomia e qualidade de vida. E agora a gente vai ter um papo com o Dr. Arthur Lemos. Ele que vem unindo medicina ortomolecular e práticas complementares para oferecer resultados mais reais para quem quer viver melhor, viver mais, né, Simone? Simone está aqui louca para começar o nosso bate-papo com o Dr. Arthur, que é alguém de qual a gente estava ouvindo falar muito e queríamos muito a presença dele hoje aqui no nosso bate-papo, né, Simone? Nossa, boa tarde. É uma honra ter aqui Dr. Lemos no nosso estande, no nosso podcast, que ele que é assim o papa da ortomolecular. A gente estava conversando aqui, que ele dá aula assim do que a gente quiser falar. Aí ele falou, não, pode perguntar aí que a gente Qualquer faz assunto, negócio. qualquer assunto, ele domina. Doutor Arthur, seja bem-vindo a São Luís do Maranhão. Primeira vez no nosso estado? Não, segunda vez, mas aqui muito, infelizmente, há muito tempo. Uns 15, 20 anos. Ah, mudou muita coisa, né? Eu conheci o projeto Reviver. Na época agora estava é centro histórico. trabalhando em cima dos prédios, remodelando, achei aquilo lindo. Muito bem. Bonito. Doutor, vamos falar sobre esse assunto que é envelhecer, né? Todo mundo quer envelhecer, mas envelhecer bem. Como é que a gente pode começar esse nosso bate-papo? Porque o interessante da vida é envelhecer, mas envelhecer sem doenças. Como que a gente pode pensar nisso? Envelhecer, de uma forma geral, tem sido um grande problema da medicina. Né? É uma consequência, envelhecer é uma consequência do progresso da própria medicina. Que as pessoas hoje vivem mais, muito mais, né, do que se vivia no início do século passado. A expectativa de vida aqui no Brasil era 45, 50 anos. Nossa, a gente já estava pertinho de partir. Tu não fazia mais parte desse plano, então, né? A gente já tinha partido. Hoje o Brasil chegou a 78, 79. O que é a expectativa de vida? É o tempo que você espera que uma criança viva, nascendo hoje, que ela viva, certo. Entendeu? Isso aumentou muito. Então, logicamente que as doenças ligadas ao envelhecimento, osteoporose, artrose, falta de memória, né, fraqueza, perda de músculo, coisas que vive uma pessoa velha, né, aumentou muito. E isso tem sido um problema, porque essas pessoas não estão sendo cuidadas. Simone, vamos entrar dentro desse assunto que é a questão da medicina ortomolecular, porque a gente sabe que a medicina ortomolecular pode prevenir e também desacelerar, né, doenças degenerativas, né? Como que a gente pode iniciar falando, primeiro explicar o que é medicina ortomolecular, que a gente fala muito, a pessoa balança a cabeça e diz que sabe, né? Mas como que a gente pode explicar para a nossa audiência? Bom, esse prefixo vem da palavra grega, correto, direto, certo. Molécula. Né? Então, quer dizer, quando você então procura estudar o funcionamento do corpo, ver o que poderia estar faltando nesse corpo, e aí você daria vitamina, mineral. Essa é a definição mais simples e, logicamente, tem 70 anos essa definição. Hoje as coisas ganharam outra dimensão. Um exemplo para o seu público. Quando você está anêmico por falta de ferro, o que o médico passa? Ferro. Então, ferro seria um exemplo simples de fígado. Tá faltando comer fígado nessa dieta para ter ferro. Você lembra disso quando a gente era mais novo? Geralmente os pais falavam isso. Geralmente as pessoas detonam o fígado com álcool. Não, mas esse é outro fígado que você tá falando. Eu tô falando do fígado bovino, tá, gente? Foi o doutor Arthur que potencializou para o outro lado aí da nossa conversa, né? Você está falando sobre algo certeiro. É muito parecido com o que a farmácia de manipulação trabalha, né? Você trabalha ali direcionado para o que você está precisando. Você está fazendo para a pessoa, manipulando a pessoa aquilo que, teoricamente, hipoteticamente, o médico imagina que pode estar faltando. Caso você pede milhões de exames para avaliar tudo isso aí. Mas você dá coisa que os remédios não cumprem. O remédio tem outra função, né? Tem nada a ver com a gente trabalha, mas a gente trabalha junto com o remédio. Você está tratando, por exemplo, uma pessoa com pressão alta. Tem que dar um remédio para pressão. São os remédios mais vendidos no mundo. Mas você sabe que a vitamina C, que o magnésio também ajuda a isso. E reforça o tratamento. Então a gente tem essa visão um pouco mais abrangente da medicina, né? Que foi meio esquecida, que a horta você aprende na escola. Eles não sabem disso, mas aprendem na escola, no início da medicina. Depois
entra a fase do remédio. O médico adota o remédio e pronto, ele não quer largar o remédio. Porque o remédio é importante que ele tenha efeito agudo, não imediato, né? O nosso tratamento também de equilíbrio, isso demorar um certo tempo, mas lá na ponta é o que dá resultado final. Sim. E previne, né? Para que a pessoa não chegue a adoecer. Ajuda bastante, né? Sim. Ajuda bastante. Porque a alopatia, assim, o remédio ele vai contra a doença. Ele vai contra. Sim. Esse é o termo alopátia, né? Ele vai contra. Mas você tem que fazer coisas a favor. Não é só ir contra, você é a favor. Isso a medicina tradicional não atua nesse aspecto. E o interessante também dessa área é que muitas vezes a pessoa, um exemplo, está com depressão, crise de ansiedade, muitas vezes é falta de vitamina, de minerais, e tem que avaliar todos esses exames, né? Porque aminoácidos, às vezes é excesso de estresse, às vezes é um metal tóxico, um chumbo, alumínio, mercúrio. Então, essa visão o alopata não tem. Você vai no caso da depressão, ele vai te dar um antidepressivo. É um remédio que ajuda, mas um terço das pessoas não respondem. Porque de cada 10, 3 não respondem. Não é, então, um tratamento tão efetivo assim. A gente está falando sobre vários pilares ali que tem que estar em uma sintonia, né? A gente conversou agora há pouco com uma médica, né, a doutora Marina Reis, e a gente estava conversando sobre essa questão do bem-estar, do controle, né, da relação de como você trata o seu estresse, da questão espiritual também. A gente estava conversando sobre vários pontos, né? Aí eu pergunto para o senhor acredita que ainda existe um tabu na nossa sociedade, né, sobre esse desconhecimento, sobre as terapias complementares que podem vir ajudar as pessoas a chegar em uma longevidade, né, mais efetiva, mais saudável, mais confortável para o corpo? Olha, mas é um tabu que está diminuindo, nem que seja a força de lei. A gente diz aqui no Maranhão na força do ódio. No SUS hoje você faz acupuntura, fitoterapia, musicoterapia, a ozonoterapia foi assinada esse ano de virada do país, a ozonoterapia. São técnicas complementares que hoje é lei, é científica, né? Sim. Então aqueles médicos que não acreditam estão perdendo muito. Não sei se vão... A perda maior é do paciente. Com certeza. Então você tem paciente com dor de joelho, que vivia na base de anti-inflamatório, corticoide, infiltração, esse paciente vai ter um desgaste muito maior, que é uma evolução muito negativa do que se fosse tratado com produtos naturais, né? Com produtos assim, mais entendidos pelo corpo. O corpo entende melhor para ele um fitoterápico, uma cúrcuma, por exemplo, entende melhor para ele do que uma droga tipo Voltaren. Importantíssimo falar sobre isso, né? Ele entende melhor. Sabe por quê? A primeira célula animal que surgiu na vida na Terra, né, 600 milhões de anos existiam as bactérias e as plantas. Então aquela célula animal ela foi criada no meio de bactéria e de planta. Então a conversa de uma célula dessa com a planta é muito mais simples do que a conversa dessa célula com o remédio. Que maravilha. Doutor, o senhor tem um caso assim, inspirador pra você contar pra gente, assim, que você viu, cara, isso aqui é incrível, isso me motiva a continuar estudando e levando informação a essas pessoas. Um caso particular. Tem vários, mas escolhe um aí. Um amigo do jogo lá do Botafogo. O caso que me levou é entrar na orto. Tá. É um caso que eu era cardiologista, clássico, atendendo os pacientes no consultório. Um dia chega uma cliente que está tomando, aí me deu lá os remédios de pressão e tal que ela tomava, e falou, também estou tomando isso aqui. E isso foi em 1989. Era uma receituária à mão, não tinha computador na época, à mão, uma letra assim horrorosa, como qualquer médico que se preza. Eu olhei aquela receita, por que você toma isso aqui para artrose? Artrose de joelho. E aí? Isso 89, né? Melhorou, estou melhor, eu tomava corticoide, anti-inflamatório, tudo melhor. Enquanto ela foi fazer eletrocardiograma com o enfermeiro, ele, na maior cara de pau, copiei a receita. E tinha 90% das coisas que estavam ali, eu não entendia o que era. Rotina, né, selênio e tal, eu copiei aquilo tudo, na maior cara de pau, bromelina. Sim. E aí, um tempo depois, veio uma paciente com o joelho, reclamando do estômago, dando estômago, gastrite, do remédio que eu tomava. Eu falei, olha, tem uma coisa nova aqui.
Eu falei, eu já tinha colocado aqui na minha ficha. Copiei, ela voltou um mês depois. Como é que tá? Tô melhor. Olha só. Eu falei, tem coisa aí. Demora. Liguei para um colega meu, um médico, eu falei, que história é essa coisa de vitamina? Estamos aí, Arthur, tem um movimento aí. Daí era ainda aí eu entrei, nunca mais saí. Que coisa isso boa, em 89, 90. Então, e dali eu vejo resultados assim muito bons em muita coisa. É sempre associado à alopatia, tudo. Você tem que pegar o que tem de bom e fazer. Você não pode ser exclusivista de nada, entendeu? Pronto. Ciência é soma de conhecimento. Não é isso serve, isso não serve. Ciência é soma de conhecimento. E a gente, inclusive, está com essa paciente, agora ela vai entrar aqui. Brincando. Ela tá bem, com certeza ainda, né? Então, daí foi embora. Aí paciente com déficit de memória. Legal. Paciente com um quadro imunológico ruim. Aí eu era cardiologista, fui obrigado a começar a reestudar a medicina. Sim. Fui reaprender. Porque tinha coisa que eu não sabia fazer. Sim. Aí fui voltando. E é o que hoje em dia a classe acadêmica, os médicos precisam fazer com essas pessoas que estão envelhecendo, né? Então eu li, na verdade, essa semana que passou, um estudo onde os médicos os geriatras, eles estão abordando mais, tentando entender, porque tipo assim, em um passado, há 6 anos atrás, eles tinham 10 pacientes com 90 anos. Agora, no consultório deles, tem 30 pessoas com 90 anos. Cada um com um sistema diferente do outro, e isso fica mais claro, e os estudos também vão ficando mais claros sobre como esse corpo funciona, né? E esse geriatra, na verdade, o que deveria ser era um clínico, né, com essa visão de começar a tratar a saúde, que o médico é muito bem treinado para tratar a doença. Ele é ótimo. Mas quando vai para tratar a saúde, ele começa a engatinhar. Ele não sabe muito o que fazer, entendeu? E aí se perde. Então tem que ter um treinamento muito grande agora nessa área. E é essa área nossa que está ocupando esse espaço. Porque o que acontece? A brincadeira. O paciente chega no médico, doutor, estou a dor aqui na perna esquerda. Aí isso é da idade. Doutor, se fosse da idade, a direita também está doendo. Aí o cara. É uma brincadeira, mas é uma forma de explicar essa idade. Não existe isso. Isso não existe. Não existe. Que isso subentende o quê? Eu não tenho o que fazer. O que não é verdade. Sempre você pode fazer alguma coisa. E assim, uns conselhos pra gente, doutor. Umas sugestões de como a gente pode envelhecer com essa energia, assim, envelhecer bem. Assim, escolha os 3 principais. A alimentação a melhor possível, a vida ativa fisicamente e mentalmente. E a coisa que eu sempre falo, eu não sou religioso, zero à esquerda, mas eu acho que você tem que ter uma afinidade pelas pessoas. Que legal. Tá faltando, né? Eu acho que isso é importante, a empatia. Eu acho que ela é uma palavra que precisa ser melhor empregada no nosso dia a dia. Se preocupar com o outro, entendeu? Sim. Quer dizer, você voltar um pouco da sua vida para as outras pessoas. Isso falta muito, né? Verdade. Doutor, para a gente finalizar, na sua opinião, o envelhecimento saudável, ele está passando e vai continuar passando pela união entre prevenção, terapias complementares e uma medicina com mais precisão? Será que a gente poderia usar essa palavra? Sem dúvida. A prevenção hoje começa antes do espermatozoide encontrar o óvulo. Certo. Antes mesmo de chegar no mundo. Preparar a mãe para ser mãe, a mulher, e preparar o pai para ser pai. Quer dizer, então, ali já se sabe que tem doenças que já são transmitidas. Não estou falando de doença genética, não. Sim. Estou falando assim, você já pode estar sendo marcado para ser obeso, para ser hipertenso, para ter derrame, para ser diabético. Ali, naquele momento, olha só. Interessante. Né? E aí vai o último materno. Então, a prevenção começa ali. Então, uma mãe saudável, uma mãe tranquila, sossegada da vida. A mulher hoje ela é terrivelmente sacrificada. Porque ela entrou no mercado de trabalho como o homem entrou, o homem já vinha, mas com uma carga emocional muito maior do que do homem, uns desgastes, e essa mulher vai engravida. E ela passa 9 meses com estresse, com tensão, com trabalho, com preocupação, tal, e essa carga passa para o feto.
Então, verdade. que tipo de criança a gente quer que nasça? Verdade. Que interessante, né, Simone? Caramba, eu saio daqui hoje assim com um pouquinho só, né, de bate-papo mais enriquecido. Eu passaria a com tarde e a esse- noite eu aqui também. conversando, perguntando mil dúvidas que já tá na minha cabeça. Mas olha, gente, Simone já estava nos bastidores perguntando a agenda dele. Então, Já. vem coisa boa por aí em breve. Ele já deu umas brechas. Só não pode ser no dia do futebol, mas ele vai vir aqui. A gente vai fazer uma partida com ele aqui no Maranhão. Mais uma vez, obrigado. Eu quero que você deixe aí, né, uma mensagem para nossa audiência e as suas redes sociais para quem quiser saber mais do senhor. Eu acho que para vocês, procure o médico que interessa por vocês. Ainda tem um médico, se você é amigo mesmo, né? Que interessa, se preocupe, que realmente esteja querendo ajudar você a progredir na vida, progredir no sentido de saúde física e mental. Maravilha, né? Muito maravilhoso essa entrevista. Muito obrigado, doutor.